Amém, amados? Glória a Deus. Se alguém puder dar um sinal aí que está tudo bem, está tudo jóia, nós já começamos. Bem, como vou explicando o que Deus colocou no meu coração. Amém? Já temos alguém aí? Amém, Tatiana. Graças a Deus. Então tá tudo resolvido. O som tá bom, Tatiana? Para eu já? Ah, tá. Som bom. Amém. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos reconhecer mais uma vez a Tua bondade, a Tua graça, a Tua misericórdia. E nesses tempos que o Senhor tem ministrado aos nossos corações, o Senhor possa trazer essa palavra bem perto de nós, para que ela seja rema em cada coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, eu pedi até para pregar hoje, tá? Nós estamos dando continuidade daquilo que foi falado na quarta-feira passada. Eu até brinquei com a Ângela, né? Porque ontem ela lançou, né? Comece o dia com Deus, exatamente no Jeremias 29:11. Eu brinquei com ela, se ela tivesse esperado para lançar hoje, né? Iria se encaixar perfeitamente com a mensagem, mas Deus sabe de todas as coisas, tá bem? Veja só quem está interagindo com a Monte Hebrão, se a Ângela ou o José, só para mudar isso, eu sempre gosto, tá bom? Amados, avançando aqui, tá? Bom, semana passada nós trabalhamos a questão e a expectativa de Caleb, tá? E na expectativa de Caleb nós colocamos de perto essa questão de como que eu e você precisamos aprender a sonhar nesses tempos. E hoje eu quero trabalhar desse texto. Esse é um texto conhecido, muito conhecido, tá? Muitos já oraram, já receberam palavra profética sobre esse versículo, mas é importante que você entenda algumas questões antes de nós entrarmos nele, tá bom? A primeira questão, muito séria e muito forte, é que esse texto é parte de uma carta. E na realidade é uma carta que Jeremias começa a escrever e talvez naquela escrita e naquele mover profético vem essas palavras do Senhor. Segundo, é muito importante que você entenda que o povo estava no cativeiro, não estava aparentemente numa situação confortável, mas mesmo assim Deus traz uma palavra e é o que eu quero trazer hoje, porque nós também não estamos como nação brasileira numa situação confortável. Tá? Semana passada nós aprendemos a sonhar, a não desanimar, como Caleb não desanimou, mesmo passando por tantas guerras e situações que ele vivenciou, mesmo assim ele continuou firme. Então hoje nós precisamos saber, em outras palavras, o que pode trazer esperança para as nossas vidas. E o que vai trazer esperança para as nossas vidas é a certeza desse versículo. Então essa é a carta. Outra coisa muito importante, a terceira coisa super importante, é que o Senhor fala o seguinte: olha, gente, eu estou de olho no Brasil. Eu estou de olho no que está acontecendo. Eu não perdi o controle dessa situação. E eu quero que vocês saibam, isso é muito importante, que vocês devem procurar viver a vida. Vivam. Não ficam espreitando, não ficam alimentando dor, mesmo falsas esperanças ou não. Vivam. Façam aquilo que eu vou trazer no coração de vocês. No caso do povo, Deus fala: case, se dê em casamento. Por quê? Porque Deus estava trazendo um momento para o povo, assim, o que o povo estava querendo parar em dois grupos. O primeiro grupo estava assim: por que nós estamos aqui? Por que nós estamos aqui? Não queria fazer nada. O segundo ficava olhando para Jerusalém: como que nós vamos voltar? Então, a palavra de Deus eu sei quando isso vai acabar. Então, eu espero que não seja 4 anos, mas se for, meu amado, Deus sabe quando isso vai acabar. A questão toda é
Como que nós vamos se posicionar nesse tempo? Por isso o título da mensagem, Mude as Estrelas, que é uma poesia e também é uma frase, né, colocada num filme que eu gosto muito, que o pai chega para o menino e o pai fala assim, é hora de mudar as estrelas, mude as estrelas, tá? É o que o menino ficava olhando as estrelas e fala, não, não sonhe mais, mude as estrelas. E é isso que eu quero avançar. Bom, o versículo, porque eu sei bem os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. E aí o próprio Senhor vai dizer que tipo de pensamento que ele tem, que é pensamento de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ou seja, eu vou dar para vocês o que está desejoso, o que está inquietante no vosso coração. E aqui nós vamos ter que aprender, meu amado, que sim, nós precisamos aprender a trazer ou escrever os nossos sonhos. Mas avançando aqui, meu amado, na Bíblia Mensagem, eu gosto muito dela, vocês sabem disso, aí eu acrescentei o versículo 10. Assim que tiverem terminado os 70 anos da Babilônia, nem um único dia antes vou aparecer e cuidar de vocês, como prometi. Ou seja, nem um dia antes. Vai ser no dia que eu estabeleci. E trazê-los de volta para casa. Sei o que estou fazendo. Olha, Deus, eu sei o que estou fazendo no Brasil. Eu sei o que está acontecendo na nação brasileira. Eu sei o que está acontecendo na sua casa. Eu sei o que está acontecendo na sua vida financeira, nos seus projetos. Eu não os abandonarei. Meu plano é dar a vocês o futuro pelo qual anseio. E de novo, parafraseando e pegando a Bíblia Mensagem, quais são as estrelas que você quer mudar? Tá? Então essa história, meu amado, é a época do cativeiro, né? Como eu falei no começo, a cidade de Jerusalém estava passando por uma situação difícil. Os muros haviam sido derrubados, as portas queimadas e a cidade estava em miséria. Nós precisamos lembrar que isso aqui foi escrito alguns meses, alguns colocam talvez 8 a 9 meses antes de Neemias, tá? Que ao mesmo tempo que essa carta vai para a Babilônia, lembrando que na Babilônia nós temos no meio do povo cativeiro Ezequiel e na corte Daniel, tá? Para vocês situarem o background da história. E chega-se esse desafio de edificar-se os muros, tá? Mas vamos lá. A primeira palavra que eu quero destacar desse versículo é a palavra yada, que significa saber, entender, conhecer, perceber. É Deus falando assim, ó, eu sei, eu entendo, eu conheço e eu percebo o que está acontecendo na vida de vocês. Eu escrevi aqui, o princípio da competência é eu saber que sempre preciso e posso melhorar e não importa o lugar e mesmo as circunstâncias. Meu amado, nós podemos melhorar no nosso tempo com Deus, na nossa vida de oração, que é o que eu vou falar aqui, porque é isso que Deus quis produzir através do cativeiro. O cativeiro foi para que o povo pudesse voltar e entender qual era o projeto de Deus, tá bom? Então, sair da minha área de medo ou mesmo insegurança e lançar palavras proféticas em minha vida, família e ministério, estabelecendo assim um novo padrão de vida e oração. Sim, meu amado, nós precisamos entrar num novo padrão de vida e de oração. O que está acontecendo no Brasil e no mundo é uma guerra. E você vai encontrar N homens de Deus, milhares, né, de homens de Deus falando a mesma coisa. Alguns até estão adiantando, como se nós estivéssemos já vivendo a proximidade, né, do cumprimento de algumas palavras proféticas do Apocalipse. Outros colocam até a proximidade do arrebatamento. Outros colocam até a proximidade da grande tribulação. Aqueles que acreditam que a igreja vai passar uma parte na grande tribulação. O que nós estamos vendo é um cenário que está sendo armado no mundo em todas as áreas. Agora, esse cenário não está fora do conhecimento de Deus. Quando Deus começa a trabalhar lá atrás com alguns profetas, ele fala que ele vai levantar uma nação, ele vai levantar primeiro os assírios, depois virar a Babilônia. Os profetas ficaram indignados. Mas Deus falou, não, sou eu que estou levantando, sou eu que estou fazendo isso. Quando Moisés vai lá falar com o faraó, Deus fala antes para ele, olha, eu vou endurecer o coração do faraó, porque eu quero trabalhar. Então a primeira lição que eu e você precisamos tirar, nós precisamos entrar num novo nível de oração, vamos usar essa expressão,
onde eu e você tenhamos um entendimento do que está acontecendo. E aí eu coloco algumas questões para nós trazermos à nossa mente quando nós estamos orando, ou estivermos orando. Primeiro, nada fugiu do plano de Deus. Nada. Segundo, pegando lá, quarta-feira passada, assim como Caleb, eu e você não podemos desistir dos nossos sonhos, mesmo que ele esteja demorando, mesmo que os projetos estejam, parece que numa cadência lenta. Eu preciso crer e eu preciso mudar meu nível de oração, não brigando com Deus, não esfregando, mas dizendo: Senhor, eu creio e continuo crendo. Declararmos, é tempo de nós declararmos a soberania de Deus. Esse é um padrão de oração. Eu não estou te convidando para entrar num padrão de oração de guerra espiritual, no sentido de sair amarrando demônios, tá? Repreendendo demônios, mas eu estou te convidando a entrar num nível de oração onde nós vamos reivindicar as palavras de Deus sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, sobre a Monte Hebron. Senhor, o Senhor disse que essa igreja iria acontecer isso, acontecer aquilo outro. Vem à existência. Senhor, o Senhor disse que eu seria abençoado na cidade. Deuteronômio 28 fala disso. O Senhor disse que eu teria muito e não tomaria emprestado. Aliás, eu teria para emprestar. Então, eu tomo posse disso. Eu quero trazer isso à existência. Senhor, o Senhor deu uma capacitação estratégica para Neemias. Eu preciso dela. Senhor, o Senhor deu uma estratégia de guerra para Débora. Eu preciso dela. Senhor, o Senhor deu uma estratégia de perseverança e uma logística para Ruth e Noemi. Eu preciso. Então, eu creio, meu amado, que nós estamos entrando numa dimensão espiritual, não é mais Senhor, abençoe a minha vida, mas é eu e você reivindicarmos e darmos nome às bênçãos que eu e você queremos trazer à existência. Quais áreas? Por isso que eu estou falando, é tempo de nós olharmos os projetos de Deus. E aí ele fala a palavra planos, planos e propósitos. Para Maxwell, as pessoas têm 2 dias muito felizes na vida. John Maxwell é um autor que eu gosto muito. O dia em que nasce e o dia que ela entende o propósito do seu nascimento. Meu amado, nós estamos vivendo um momento que as pessoas estão procurando propósito em tudo. Talvez por isso que áreas humanas têm sido bombardeadas, cursos caríssimos têm sido oferecidos, né? E é engraçado que, né, você faz o curso de coaching para aprender a vender curso. Você faz o curso de coaching para aprender a ter um propósito. Ok, mas quando nós olhamos para a realidade da palavra de Deus, independente desses cursos, a minha pergunta para você e para mim é: qual é o propósito de Deus para a minha vida? Talvez eu não tenha ele escrito, talvez você não tenha ele escrito. Mas sabe quem sabe desse propósito? É Deus. Eu te conhecia antes mesmo que fosse formado no ventre da tua mãe. Eu te chamei pelo teu nome. Quando Deus chama Jeremias, meu amado, Deus chama Jeremias de uma maneira tremenda. Eu te escolhi no ventre da tua mãe, eu te chamei pelo teu nome. Eu imagino Deus, enquanto a mãe estava na gestação, Deus falando: esse será o Jeremias, o meu profeta. Ele falará ao meu povo, ele trará palavras ao meu povo. E aí o versículo 7 e 8 do capítulo 1 fala: e eu colocarei as minhas palavras na boca dele. Então, como que eu e você vamos encontrar o nosso propósito? Meu amado, não precisa fazer curso, mas apenas use a frase de Isaías: Senhor, eis-me aqui. Chegue no teu emprego: eis-me aqui, Senhor. Chegue na tua sala de aula: eis-me aqui, Senhor. Acorde de manhã dizendo: Senhor, eis-me aqui. Assim como as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, a busca pelo propósito de Deus deveria se renovar a cada manhã também. Então precisamos entender o nosso propósito dentro dos planos de Deus, para estarmos preparados nesse dia, seja para coisa extraordinária ou pequena, mas dentro do nosso chamado. Talvez Deus tenha um propósito para você extraordinário. Talvez Deus tenha um propósito para você revolucionário. Você vai ter um pastor, né? Vamos pegar um exemplo, Luciano Subirá, que é conhecido do Brasil, que tem uma agenda dentro e fora do Brasil, e você talvez tenha um outro pastor que não tem uma agenda nem em Araguari, não desprezando a cidade. Mas quando cada um estiver dentro do seu propósito, os dois receberão de Deus servo bom e fiel.
Porque Deus não está mensurando a quantidade. Eu sempre falo isso. Se Deus deu uma igreja de 100 pessoas para um pastor e 10 mil para outro pastor, aí o de 100 apresentou as 100 ovelhas no arrebatamento, ou seja, pastoreou, e o outro lá, de 10 mil, apenas 9.999, perdeu uma, Deus vai cobrar essa uma. Por quê? Porque se Deus deu uma igreja de 10 mil, porque Deus sabia do propósito, da capacidade, porque Deus estava dando. Então, quando eu e você entendemos o nosso propósito, não necessariamente ele será grandioso ao olhar do homem, mas ele será grandioso ao olhar de Deus. Tá? Eu estava revendo algumas palavras proféticas, tenho revisto, né? E eu digo o seguinte: 2002 para 2003, nós estávamos na Cesar Alvim e nós estávamos com dificuldade de comprar algumas coisas para a igreja. E o Steve Johnson, que ele já está na glória, ele falou assim: Silas, não precise se preocupar. Vai demorar, mas no tempo de Deus, pessoas dentro dessa casa, Monte Hebron, serão abençoadas, e essas pessoas serão elas que vão abençoar financeiramente esta obra. E quando eu olho tudo que Deus já tem feito e Deus está fazendo, e ainda o que Deus vai fazer, vocês vão ver a surpresa domingo. Tá? Então, quando eu olho para tudo isso, meu amado, eu vejo essa profecia se cumprindo. Só que essa profecia diz mais, e que nesse movimento não seria uma, duas ou três, mas Deus estaria levantando empreendedores, pessoas que seriam referências nessa cidade, pessoas que estariam inovando coisas tremendas, pessoas que estariam dando palestras sobre o sucesso que ela alcançou. E elas sempre falariam: Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Então, coisas grandes, coisas pequenas. A palavra de Deus fala assim que quando eu e você somos fiéis no pouco, aí Ele tem condições de nos abençoar no muito. Então, seja fiel em todas as áreas, mesmo que você ache que seja pouco. Uma pessoa, não vem ao caso quem, me procurou e falou: pastor, eu tenho vergonha de dar o meu dízimo. Eu falei: vergonha de dar o dízimo? É por causa do valor. Eu falei: meu amado, bem na época que nós estávamos recebendo aquela oferta grande do primeiro movimento, eu falei: meu amado, deixa eu te falar uma coisa. Teu dízimo pode ser R$2. Teu dízimo pode ser R$5. Ela falou: não, é um pouquinho mais, pastor. Eu falei: não importa. O que Deus vai olhar não é o valor monetário. Amém, Tiago? Eis-me aqui, toma posse em nome de Jesus, tá? Mas o que Deus vai olhar é a sinceridade do seu coração. Seja fiel, seja fiel. Meu amado, é isso que é o nosso chamado. Então a nossa competência sempre virá do Senhor. Amém. Pois já recebemos essa unção pela nova aliança que foi gerada em Cristo Jesus. O que eu e você precisamos entender é que a conquista na cruz do Calvário não foi apenas a salvação. Se fosse só a salvação, cada pessoa que se convertesse seria arrebatado. Então por que eu me converto? Tenho o desejo enorme de estar na Nova Jerusalém. O Senhor Jesus fala que está preparando uma mesa me esperando. Então por que eu não vou agora? Porque Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua vida, meu amado. E é isto que Deus espera, que você cumpra esse propósito. Seja no menor diante dos homens, seja no maior diante dos homens, mas seja aquilo que Deus colocou como uma aliança sobre a tua vida. Então o que foi conquistado na cruz do Calvário é a restauração do homem. Primeiro, aquela unção. Qual que era a unção de Adão? Às vezes nós não pensamos nisso. Em primeiro lugar, ele gerenciava um jardim. Ele gerenciava uma fazenda praticamente quase que do tamanho do estado de Minas Gerais. Segundo, ele tinha um discernimento e uma linguagem que ele falava com os animais. Terceiro, ele tinha uma telecinese onde ele se deslocava. Porque é isso que o texto dá a entender. E ele tinha um conhecimento de quem entrava no território ali. Meu amado, se você colocar isso numa questão operacional e trocarmos isso por frases da modernidade gerencial, administrativa, nós temos aí um cara extremamente competente, empreendedor, estrategista e
acima de tudo, um inovador. São essas pessoas que Deus quer levantar na Monte Hebron, para que sejamos referenciais, não de riqueza financeira apenas, mas referenciais da riqueza do amor e da graça de Deus. Por isso que quando eu vejo uma pessoa passando necessidade, eu vou orar. Quando eu vejo uma família querendo se desestruturar da Monte Hebron, eu clamo por misericórdia, porque não é isso que Deus espera. Tá? Eu falo para Deus, Senhor, que na Monte Hebron a palavra divórcio não entre, separação não entre, que na Monte Hebron o que entra é a palavra de paz, que na Monte Hebron não entra a palavra preciso vender porque eu estou apertado, mas que entra a palavra eu quero comprar porque eu quero investir. Essa é a minha oração, meu amado. E eu não estou fazendo essa oração porque eu quero que os dízimos aumentem. É claro que é bênção, mas eu quero ver essa oração porque eu creio que era isto que Adão tinha e que o pecado tirou. Ora, se eu tenho uma nova aliança em Cristo, eu posso ter isso de volta. Se eu posso ter isso de volta, eu tenho que me perguntar para quê e por quê. E aí entra uma coisa muito séria. Nós queremos agora. Mas o que Deus fala através de Neemias? Olha, eu sei o dia que a tua bênção vai chegar. Você já pensou, meu amado? E eu já contei isso 1001 vezes, né? Exagerando. Aquele dia na vida de Bartimeu, aquele dia na vida de Zaqueu, aquele dia na vida daquela mulher que foi buscar água. Talvez para todas essas 3 pessoas era mais um dia, mas não no mundo espiritual. Era o dia que Deus falou, olha, é hoje que o cativeiro acaba. E ele fala, não vai acabar um dia antes. Eu sempre falo para as pessoas aqui, quando elas estão com muita ansiedade, com medo de morrer, eu falo, meu amado, você não vai morrer nem um dia antes, nem um dia depois. Você vai morrer no dia que Deus te chamar. Então, se você tentar se matar e pular de um prédio, você vai ficar paraplégico numa cadeira de rodas, esperando o dia que Deus marcou para você morrer. É isso que você quer? Não. Então, eu creio tanto nisso, meu amado, que eu tenho plena convicção que Deus tem um dia de escrito. Vou liberar um recurso financeiro na vida do fulano, do ciclano. Eu vou liberar isso na vida, essa promoção na vida do meu filho. Tem um dia escrito. Tem um dia que Deus vai trazer, né? Isso é, por favor, amado, eu brinquei semana passada e a Ângela me chamou, me deu bronca, ela vai me dar bronca de novo. Vai chegar um dia que eu vou abrir a porta, ela vai dar um carro automático escrito For Charles, né? Para o pastor Silas, né? Então, assim, eu sei que Deus tem dias memoráveis, dias que vão ficar na nossa memória, onde eu e você vão poder dizer como Deus é bom, como Deus é bom, como Deus é bom. Nós precisamos entender que para isso nós precisamos primeiro mudar algumas coisas. Primeiro, mental. Tá? Nossa mente precisa ser mudada. Como diz esse escritor sagrado, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de dar conselho? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Então, a primeira coisa que você tem que entender que a nossa mente tem que ter a mente de Cristo. Como é que era a mente de Cristo? Ele sabia que todas as coisas estavam no controle do Pai. Ele sabia da provisão que Deus iria trazer, da multiplicação dos pães, andou sobre as águas. A mente de Cristo era a mente de um vencedor. Era a mente de alguém que sabia do propósito, por mais cruel que fosse diante de nós o propósito. Mas era de alguém que sabia que ele veio para morrer, mas não no sentido de uma morte, morte. Vamos mudar essa palavra. Ele sabia que ele veio para libertar a minha vida e a sua vida. É essa mentalidade que nós precisamos ter. Na questão física, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que vive em vocês, ele foi dado por Deus, vocês não pertencem a vós mesmos, mas a Deus? Nós precisamos ter uma mentalidade com o nosso físico também. E aqui eu falo, meu amado, aqui nós podemos trabalhar outras áreas que não é a mensagem de hoje, mas desde cuidado com o nosso físico, desde... eu sempre falo assim que às vezes uma má alimentação é pecado, nesse sentido. Mas aonde que eu quero chegar? Meu amado, da Trindade havia a terceira pessoa,
o Espírito Santo, que ele estava, e eu já falei que a palavra pairar em Gênesis 1 é literalmente chocar ou trazer à existência. Né? Deus fala, haja luz, o Filho é a palavra, eles proferem essa palavra, e o Espírito Santo gera essa palavra. Esse Espírito Santo que sustentou Jesus, que descia nos profetas, Jeremias foi tomado por ele. No Velho Testamento, o Espírito Santo tomava as pessoas, não habitavam nas pessoas. Elas passam a habitar apenas após a ressurreição e ascensão de Jesus ao céu. Por isso que ele fala, eu vou mandar alguém para estar com vocês. Meu amado, você já parou para pensar que esse Espírito que fez tudo isso, capacitou Moisés, esse Espírito que capacitou os construtores da arca do tabernáculo no deserto, leia o texto, e veio sobre eles o Espírito do conhecimento. Porque uma das características do Espírito Santo, ele está lá em Isaías, é conhecimento. Este Espírito de conhecimento está em nós. Então, Senhor, eu preciso de conhecimento para liderar minha empresa, para ser um empreendedor. Eu preciso de conhecimento. Em quais áreas? E na espiritual, meu amado, portanto, obedeçam e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vós. Na espiritual, não existe outra maneira de nós ultrapassarmos esse cativeiro se nós não aprendermos, tá, a obedecer. E é isso que eu tenho falado. Então, essas três áreas precisam de entendimento. Eu sou corpo, alma e espírito. Nós precisamos entender essa questão. E aí ele fala, eu tenho planos, eu tenho projetos, eu tenho estratégia. Então vamos checar as nossas estratégias? Vamos só colocar rapidamente aqui. Primeiro, eu tenho paz ao planejar ou mesmo investir nesse tempo algum objetivo, nesse objetivo? Tá? Porque às vezes nós falamos que nós temos estratégia e nós saímos falando. Paulo fala o seguinte, alegrai-vos no Senhor, outra vez eu digo, alegrai-vos no Senhor, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Acho linda essa frase. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça, já agradecendo que não vai acontecer. E a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração, vossa mente em Cristo. Ou seja, eu estou com um projeto, expandir minha empresa, mudar de emprego, pedir uma promoção, tá? E a paz de Cristo está sendo o hábito do meu coração? Quando eu vejo alguém falando em divórcio ou separação, eu nunca vi alguém até hoje falando em paz. Fala com raiva, fala com mágoa, fala com desespero, mas meu amado, se não tem paz, alguma coisa está errada. Então, a nossa estratégia, em primeiro lugar, eu tenho que pedir paz ao Senhor. Senhor, seja a paz de Cristo o hábito, venha a tua paz julgar. Segunda questão, na estratégia que eu vejo a boa mão do Senhor me abençoando nesses objetivos. Você sente a boa e poderosa mão do Senhor te abençoando? Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos, a riqueza encoberta, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamou pelo teu nome. Meu amado, Deus nos chamou pelo nosso nome para que a mão poderosa dele estivesse sobre nós. Então, quando eu tenho um objetivo, eu consigo ver a boa e poderosa mão do Senhor. Eu tenho paz. Em primeiro lugar, eu tenho paz. Eu preciso buscar essa paz. Em segundo lugar, eu preciso reconhecer a boa e poderosa mão do Senhor. Ela é tão importante que foi isso que Neemias falou. A boa e poderosa mão do Senhor está comigo. E ele conseguiu reconstruir e edificar os muros. Terceiro, ao alcançar o meu objetivo, eu posso dar glórias a Deus. Tudo quanto fizeres, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Eu tenho paz, eu tenho a boa e poderosa mão do Senhor, e eu posso dar glórias a Deus. Eu posso reconhecer que é Deus operando aí. E o Senhor falou, eu tenho uma palavra, né, que é a palavra declarar, que significa precisamos buscar palavras proféticas e para isso temos que ter uma disciplina em leitura da palavra e de bons livros. Sim, bons livros. Nós precisamos ter um hábito de leitura, meu amado. Nestes dias, precisamos ler a palavra de Deus e ler bons livros de homens sérios.
que tragam uma graça ao nosso coração, traga um alento ao nosso coração. O nosso dia a dia já está repleto de atividades, dessa forma precisamos aprender a organizar, estabelecer os horários, como por exemplo, para a leitura da palavra, para orar, para buscar aquilo que Deus tem para nos dizer. Meu amado, tem um livro que o título é Sem Tempo para Orar. E nesse livro o autor fala que na atividade dele, né, que aí ele percebeu que não era atividade, era um ativismo, ele não estava tendo tempo para organizar as coisas mais importantes da vida, que era tempo de qualidade com Deus. Eu sei que os dias estão rápidos e a palavra de Deus já fala que vai piorar, mas às vezes, meu amado, falta disciplina. Talvez falta levantar um pouco mais cedo. Talvez falta dizer, eu não vou olhar para as redes sociais agora, esse horário não é horário de Instagram, nem Facebook. Esse é um horário que eu vou pegar a palavra e eu vou ler a palavra. Nós precisamos, nestes dias, aprender a nos aquietar. E ele fala, então, por que eu quero fazer isso? Porque eu quero trazer motivos de esperança. E Jeremias vai repetir lá em Lamentações, né, que ele só quer trazer esses motivos. Quais são esses motivos? No caso do povo, era que o cativeiro tem um tempo determinado para acabar, e quando esse tempo acabar, eu vou trazer vocês de volta para a terra de vocês, e ali eu ouvirei, vocês clamarão e eu ouvirei. Meu amado, em primeiro lugar, Deus está dizendo o seguinte, olha, mesmo na Babilônia, eu vou abençoar vocês. Então, por isso que fala, casa, comprem, se deem casamento, plantem. Tá? Eles ficam escravos ouvindo isso, mas como assim? O Senhor está dizendo, eu vou mudar a história de vocês. E quem conhece a história sabe disso. Tanto é que quando o cativeiro acaba, algumas pessoas olharam para o patrimônio, esqueceram de olhar para a promessa e ficaram lá. E se perderam, não se tem mais. Já outros não. Sabe aquela pessoa que olha para o valor do dízimo, que olha para o valor de alguma questão e às vezes não pensam naquilo que elas podem ter em cumprimento profético, aí seja em qualquer outra área. Então o maior roubado é roubador, tá, gente? O maior roubador de esperança é a ansiedade, tá? A ansiedade rouba. A ansiedade é destrutiva. A palavra ansiedade vem de uma velha palavra anglo-saxônica que significa estrangular. Ela puxa em direção oposta, gera uma esquizofrenia existencial. Corntibon, ou Timbon, né, diz que a ansiedade não escraviza o amanhã do seu sofrimento, ela escraviza o hoje do seu poder. Meu amado, a ansiedade tem paralisado as pessoas de serem empreendedores. Ah, mas agora eu vou parar tudo, eu não vou fazer mais nada, eu quero ver como é que vai ficar, eu estou aqui na Babilônia, vou pegar meu dinheiro, não sei nem o que eu vou fazer com ele, eu tinha projetos aqui, projetos lá. E Deus está dizendo, ei, faça exatamente o que você planejou e eu vou te abençoar. Tá? Então, não importa, mas o governo de Nabucodonosor, não importa quem está no governo. Não importa, eu sei quanto tempo isso vai durar. E eu estou com vocês. Vou te abençoar aí e depois eu multiplicarei a bênção na vida de vocês. Então, meu amado, não é tempo de ficar questionando, pastor, o que eu faço? Né? Eu pego tudo isso aqui porque vão pegar. Meu amado, Deus protege os seus e nós somos filhos. Então, creia nisso. Então, tenha planos. Sabe aquela história dos dois vendedores de sapato? Chegaram numa cidade, toda a cidade descalço. Um vendedor ligou para a empresa e falou, eu estou indo para outra cidade porque aqui ninguém compra sapatos. Todo mundo anda descalço. E aí, o segundo vendedor liga para a empresa, olha, dobre a produção de sapatos, porque eu tenho uma cidade inteira para vender sapatos. Você pode olhar, meu amado, o governo X ou Y, você pode olhar as possibilidades X ou Y, ou você pode, como Caleb, dizer,
aquilo que ele falou para Josué: eu ainda creio nas promessas de Deus. Então não deixe a ansiedade estrangular os teus sonhos. Segundo, a ansiedade, ela é enganadora. A ansiedade tem o poder de criar um problema que não existe. Muitas vezes sofremos não por um problema real, mas um problema fictício, gerado pela nossa própria mente perturbadora. Os discípulos de Jesus olharam para Jesus andando sobre as águas, vindo para socorrê-lo, cheios de medo, e pensaram que é um fantasma. Às vezes o socorro está chegando, mas como a ansiedade nos engana, o medo pode tomar conta do nosso coração. E não é isso que o Senhor quer trazer. Então é tempo de nós avançarmos, nós trazemos essa quietude. Terceiro, a ansiedade é inútil. Ela rouba nossas forças, mata nossos sonhos, mina nossa saúde, enfraquece a nossa fé, tira a nossa confiança em Deus e nos empurra para uma vida de menos do que cristã, ou seja, de mediocridade. A ansiedade nos leva a viver uma vida de mediocridade. E nós vamos encerrar aqui com essa oração que uma vez eu fiz com vocês. E eu quero reler o Salmo 23 da seguinte maneira: o Senhor, Tu és o meu pastor, meu Jeová Rafá. O Senhor cuida de mim com amor pastoral, por isso nada me faltará. És Jeová Jiré, a minha provisão em tudo. Tu me fazes repousar em pastos verdejantes e não me faltará descanso. Guia-me mansamente a águas tranquilas e não me faltará alívio. Pois és Jeová Shalom, a minha paz, e essa paz que excede a todo entendimento monta guarda sobre o meu coração, sobre a minha mente, em Cristo Jesus. Refrigera, restaura minha alma, meu Jeová Rafá, o Senhor que sara. Não me faltarão cura e restauração. És o que torna as experiências amargas em doces. Envias tua palavra e me sara. Perdoas a minha iniquidade e sara toda a minha enfermidade. Guia-me pela vereda da justiça, Jeová Tzidkenu. Senhor, justiça minha, por amor do teu nome não me faltará a graça que me justifica na tua presença e me leva a permanecer diante de ti sem condenação. Jesus se tornou o meu pecado para que eu me torne a tua justiça. Ainda que eu ande por debaixo de qualquer governo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu és comigo, Jeová Shammah, meu sempre presente. Não me faltará coragem para atravessar o vale e enfrentar todas as circunstâncias. Não me faltará nem a tua companhia, pelo que eu estou seguro em ti. Nunca me deixarás, nem me desampararás, de modo que em plena confiança digo que tu me ajudas e não temerei. Que me fará o homem? Que me fará o homem? Tua vara, correção, e o teu cajado, direção, me consolam. Não me faltam disciplina e revelação do caminho por onde devo andar e me sinto consolado. Preparas uma mesa à presença dos meus inimigos, Jeová Nissi, minha bandeira, estandarte e vitória, e não me faltam suprimento e proteção. Teu estandarte sobre mim é o amor. Quando o inimigo vier, com torrente de água tu levantarás contra ele uma bandeira. A bandeira do Senhor, né? Jeová é a nossa bandeira. Unge as minha cabeça com óleo, meu doce espírito consolador, fonte de poder, vida e alegria, não me falta a unção e o poder que quebra todos os julgos contra os meus inimigos. O meu cálice transborda. A tua alegria, porque não me falta o teu enchimento.
teu controle em minha vida e tua plenitude. Então, meu cálice se transporta, porque não falta nada disso. Não me faltarão companheiros, porque a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Às vezes, amado, eu faço isso. Oi, bondade, tudo bem? Misericórdia, como é que você está? Aqui é o Sila. Vamos? Vamos? Então vamos. Eu sou meio doido mesmo, mas sou doido por Jesus, tá? Não me faltarão longevidade e lugar de habitação permanente. Habitarei na tua casa para todo o sempre. Amém e amém. Meu amado, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos consolar. E eu termino dizendo que os pensamentos que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida é pensamento de prosperidade. Mesmo numa Babilônia, mesmo num lugar complicado, ou debaixo de um governo complicado, quem está no controle de todas as coisas é o Senhor. Por mais que eu não consiga entender, Deus é soberano sobre a minha vida e sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, meu querido? Que Deus te abençoe, nos fortaleça. Tá? Eu vou pedir para a pastora mandar em PDF também, porque essa oração é linda e maravilhosa, tá bom? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Estou encerrando aqui.